Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ParetoCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. Meu nome é Ézio, sou pai, notário e um tanto quanto curioso. Olá, eu sou a Érida Lengruber, sou mãe do Murilo e do Heitor, sou diretora de operações e inovação da Escuto, sou especialista em tecnologias emergentes e uma entusiasta e amante de inovação e tecnologia. E hoje nós estamos aqui com a Marina Vaz, que é CEO da Escuto. Marina Vaz, que é mãe do Guilherme e do Theo, e já foi ganhadora do prêmio Mulheres em Tech, Mulheres Tech em Sampa. Isso. E, como eu falei, CEO da Escuto. E humorista também, viu, gente? Às vezes sai. Tem uma veia cômica, né, Mar? O humor é a arma. A gente consegue conquistar todo mundo com uma boa piada. Já que você começou falando sobre isso, como que você utiliza esse humor como arma? Olha, assim, vender, estou falando de empreendedorismo, né? Então, Sim. Vender é uma coisa emocional. Então, às vezes é um gatilho que te pega para fazer quando é um ticket baixo, para comprar uma bala que está ali no caixa e você vai pegar, mas quando você tem vendas mais complexas, também é emocional. A gente tende a achar que não, mas é. E é difícil de você furar isso e causar uma impressão na pessoa que você está querendo conquistar sem humor, para mim. Porque quando eu consigo fazer a pessoa rir, ela desarma. E aí ela lembra de mim, sabe? Então, é um humor que precisa ser bem estratégico. Já errei muito. Foi uma vida tentando encaixar piadas em lugares errados, sabe? Então, assim, já constrangi muita gente, já me constrangi várias vezes. Mas isso vai melhorando, né? Quanto mais a gente vai tentando, mais vai melhorando. Mas por isso que eu falo que é uma arma. Então, também quando você está num palco falando e você consegue fazer todo mundo dar uma relaxada, horrível, as pessoas estão mais desarmadas para ouvir o que você tem a dizer. Então, é nesse sentido. Quando você percebeu que você já estava utilizando o humor como ferramenta de trabalho? Não foi uma coisa técnica, né? Li num livro e falei, bom, preciso usar humor aqui para vender. Eu só sou assim. Então, isso já... Isso vende. Isso vende. Então, isso aí é quando a gente para depois para realmente intelectualizar o nosso próprio comportamento e ver o que está acontecendo, eu vejo, caraca, realmente... Tornar consciente, né? Quando você se torna consciente desse processo, aí você consegue, inclusive, fazer bem melhor, com mais intenção e menos de qualquer jeito. Antigamente eu usava humor, por exemplo, muito quando eu estava assim, nervosa, constrangida. É a hora que sai piada, é a hora que denuncia que eu tô nervosa, sabe? Então hoje eu meio que seguro. Já aprendi. Você se considera uma vendedora? Sim. Eu percebo que, principalmente nós mulheres, temos uma certa resistência em dizer que somos vendedoras. Por exemplo, eu sou uma super vendedora, mas eu vejo as pessoas muito resistentes nesse lugar de vendedora. O que você acha? Como que a gente consegue quebrar essa resistência e, de fato, partir para a ação e fazer disso uma ferramenta de trabalho? Eu acho que não existe habilidade mais importante hoje no mundo, não importa a área, não importa a idade, do que vender. Você precisa sempre saber vender. Você precisa saber se vender. Se você não é empreendedora, você precisa saber se vender para alguma empresa, para poder escalar essa empresa. Eu sempre falo que quem está lá em cima não está lá em cima porque é o melhor. Está lá em cima porque soube se vender para chegar lá em cima, né? Então a gente fala isso muito na Escuto, né, que é uma empresa só de mulheres, para ensinar elas, porque elas foram gerenciadas pelo medo, né? Medo de perder isso, medo de perder aquilo, e na hora que a gente se vende, a gente acaba se vulnerabilizando. Então, o medo de vender e o preconceito também de vender é uma coisa que paralisa. Só que elas não percebem que elas vendem o tempo inteiro. Só que elas vendem coisas das outras pessoas. Então, eu vejo assim, mães conversando na porta da escola, cortar o cabelo naquele salão é o melhor por causa disso e disso e disso. Vai você, e assim... Ela não percebe que ela faz isso muito bem para os outros, mas ela não consegue fazer isso para ela. Consegue se promover. Então, assim, se você quer trabalhar em tecnologia, precisa saber vender. Se você quiser trabalhar com agro, precisa vender. Se você quiser trabalhar CLT em algum lugar, X, ganhando R$1.000 por mês, você precisa saber se vender. Eu escuto. Eu sou suspeita para falar da Escuto, mas fala um pouquinho da Escuto pra gente. Apresenta a Escuto pro nosso... Falo. ouvinte. É muito suspeita mesmo, realmente. Eu também sou suspeita para ouvir. A Escuto é uma empresa que nasceu para humanizar o relacionamento entre pessoas e empresas. Então, as empresas estão se comunicando até hoje de um jeito muito ou indo para um robô, que não consegue traduzir ou resolver problemas das pessoas, ou contratando posições de atendimento que são extremamente... desumanizadas, né? Para usar a palavra assim, desrespeitadas, vamos usar a palavra certa.
É uma máquina de moer gente, um call center. Então, é uma máquina onde todo mundo ganha um salário mínimo, tem um biscoitinho ali no fim do mês, se você bater uma meta, você ganha R$ 100 a mais, sabe? E tem um turnover altíssimo, assim, é muito ruim. Quem paga a conta no final são os clientes. Então, eu vi que ali haveria um valor que eu poderia agregar. Então, eu não sou desenvolvedora. Embora eu sempre tivesse muitas ideias de tecnologia, eu sempre tive a barreira do não vou conseguir fazer isso porque eu vou precisar de um sócio de tech e eu não conheço ninguém que eu confie, né? Todos eles não duram muito tempo, pegam emprego e ganham muito dinheiro. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Ou é ainda? Precisa de um sócio de tecnologia para desenvolver? Assim, depende. Depende muito. Dá pra Depende muito. terceirizar. Às vezes dá, às vezes não dá, depende da complexidade do produto que você quer vender. Eu acho que depende da alma ali do negócio também. Então, tá aberto para debate. Mas eu perdi o que eu estava falando. Da escuta. Da Escuto. Eu queria... quem é a Marina da Escuto? Qual que é a alma cerne ali da Escuto? Quando você criou, quando você pensou aqui, ó, vou começar isso aqui porque... Qual foi a Você dor? você trouxe aqui um pouquinho do que é Normalmente Escuto, vem de uma dor, né? quero A mais dor profundo. ali que eu queria resolver era a dor do subemprego. Então, quando eu vi que o problema de todo o relacionamento estava na pessoa que estava fazendo aquele atendimento, eu pensei, se eu oferecer melhores condições e oferecer uma cultura decente, será que eu consigo trazer pessoas melhores e oferecer um resultado melhor? É uma coisa que parece meio idiota, né? Será que se as pessoas tiverem melhores condições, elas vão trabalhar melhor? Sim, vão. Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalho remoto. É que você perguntou quem é Marina e eu tô falando a gente, né? Marina... Eu fugi total da resposta, Mas né? é dentro desse curso, tá? Mas aí, nesse meio tempo, o que eu tentava sempre fazer, porque no início foram 2, 3 anos em que era eu fazendo atendimento junto com o Diego. Então, era a gente se revezando, tentando descobrir o modelo e como que a gente conseguia fazer aquilo diferente. E era assim, tentando superar a expectativa ou tentando fazer alguma coisa a mais para aquele cliente, mesmo que nada tenha sido alinhado com o contratante, né? Então, exemplo, a pessoa não conseguiu, ficou bloqueada para fora da conta dela. E a gente, ao invés de enviar uma senha Brubbles para ela, a gente enviava, agora vai, Carlos. E essa era a senha nova dele. Aí ele falava pra gente, agora foi, obrigada, sabe? Então, você conseguiu trazer um senso de humor, coisa que a gente já falou, você vai criando uma conexão e isso gera... Essa pessoa vai lembrar dessa marca de um jeito que ela não esquece. E isso é muito valioso. Então, as pessoas esquecem, elas investem muito, bota lá, paga a prova do líder no BBB, mas esquece que isso vai gerar um backlog de pessoas querendo ser atendidas por aquela marca que ela esqueceu de investir nesse momento. E ela vai perder todo mundo. Porque é isso que as pessoas falam quando elas estão conversando entre si sobre a marca tal. Não, tentei resolver um problema lá, eles foram péssimos. Então... Quase sempre, né? Unanimidade. Mas Marina, quem é Marina, você CEO? encarou uma qualidade ali num resultado acima do que o mercado entrega, né? Exato, bem acima. Exatamente por não exercer esse controle que o mercado exerce. Exatamente. Você acha que Você respondeu já para mim, né? Você é suspeita? Porque no caso, para quem não sabe, para quem está em casa, gente, ela é a CEO, ela é a chefe de operações da Escuto, tá? Por isso eu quero trazer um pouquinho da Marina. Quando que a Marina virou a chave que tinha uma veia empreendedora? Virar a chave é uma coisa, sabe, né? Mas eu sempre fui. Então, eu estava falando outro dia pro meu filho mais velho que eu vendia concha do mar no prédio, sabe? Que eu catava concha e saía tocando em todos os andares, falando, olha, quer comprar? R$5. Obviamente não vendia nada. E para mim, empreender é vender. Então, para mim, são palavras sinônimas. Mas só que quando você entra num trabalho, você é selecionada para fazer alguma coisa em algum lugar, eu sempre tentava melhorar. Então, eu era a estagiária insolente, sabe? Aquela que chega ali, do tipo, quem é essa pessoa que chega aqui e acha que tá mandando? E eu fico, gente, mas é muito melhor se vocês usassem essa ferramenta ao invés dessa ferramenta. 1000 ideias. 1000 ideias, 1000 coisas, fácil de executar, e você fica ali do tipo, não, sua caixinha é essa. Não, sua caixinha é essa. Não pode melhorar o que tá estragado, tem que Exato. deixar estragado. Não, então tá bom. Ali, assim, sem muita ambição na vida, nesse momento, a gente fica, ok, então vou ficar aqui ganhando esse dinheirinho e tá bom. Ambição veio quando o meu primeiro filho nasceu. Então, ali veio a chavinha do... que tipo de mãe eu vou ser? E eu escolhi pela mãe que é exemplo. Então, e exemplo do quê, né? Exemplo de mãe que corre atrás. Você também é mãe de meninos, né? 2. Como você vê essa responsabilidade em ser a mulher que vai passar
que está criando os homens do futuro, né? Desesperada. Nesse mundo, né? Desesperada, porque assim, eu não crio eles dentro de casa sozinho o tempo inteiro, eu tenho controle 100% da educação deles, né? Quem educa os meus filhos são os outros pais da escola, é o bairro que a gente vive. E o mundo lá fora da nossa casa ainda é um mundo estruturalmente muito ruim. Tem muita coisa ruim. Então, e esse mundo ainda educa os meus filhos. Então, assim, a gente está sempre lutando contra forças muito poderosas para fazer com que eles enxerguem e vejam valor em coisas simples, de você levar um prato até a pia, sabe? Sei. Que parece, nossa, que é uma coisa muito difícil, é conseguir enxergar a dor do outro, a entender que, putz, você tem um colega de classe que é preto e você não percebe que você está fazendo algumas associações à cor da pele dele. Então, e isso é uma coisa que... Como que você introduz isso, assim? Como que você percebe, já se dá conta, introduz e troca com eles? Assim, hoje eu não abordo esse tema. O que eu tento fazer é sempre fazer ele conviver com pessoas pretas, assim, o máximo que eu consigo. Ser o exemplo. Isso, a gente precisa trazer pessoas para o nosso Porque não ciclo. adianta você falar com o seu filho e não ter no seu E não círculo ter. social. Eu falo isso, mas você olha em volta, filho. todas as pessoas pretas que ele convive entram pela porta de serviço, né? Aí não, Então, aí não adianta aí eu não falar agrega nada. nada, né? Vai falar, não vai ser o exemplo que você disse. E diante desse exemplo, quando eles olham para a mãe empreendedora, porque imaginam que eles não tenham a consciência redonda disso, mas sabem que a mãe tem uma empresa. Quantos como anos? É que é? Só para um São parênteses. 8 para 9 e 5 anos. Como que é o quê? Desculpa. Quando eles veem a mãe empreendedora, a mãe que tem uma empresa, não sei qual o nível de consciência que eles já têm, mas como que eles... Tem momentos que eles acham que eu sou rica. Eu também. Tem momento que eles olham pra mim e falam, não, a mamãe é rica, a mamãe tem dinheiro, ela é presidente de uma empresa, sabe? É uma coisa assim. Tem horas que eles se acham herdeiros, né? Quando eu crescer, eu quero ser escuteira, né? Então, eles falam isso. Então, tem um desejo de querer fazer parte, mas o que eu tento fazer é tentar usar isso de exemplo para eles irem atrás dos sonhos deles. Não tenho a menor expectativa de que eles queiram assumir um negócio meu, sabe? Isso é um outro papo. Legal. Mas a ideia é educá-los para saberem vender e se vender. Então, porque isso é o que vai fazer. Só que, óbvio, com muita humanização por trás, né? Então, dá para você... Tem as pessoas que a gente vê que têm esse feeling, mas elas não têm a menor noção da sociedade em que elas estão. E, normalmente, essas pessoas estão lá em cima, comando, né? Cheias de dinheiro. Então, são duas coisas que precisam caminhar muito juntas poder, e que muitas vezes elas entram em conflito. A gente não fala muito sobre isso, né? Parece que a ambição é feio você querer ganhar muito dinheiro porque ela vai contra a desigualdade social que a gente quer tanto lutar. Que a gente quer tanto acabar. Então, é sempre um momento de conflito. Então... Por falar em conflito, você citou novamente a questão de se vender. Desde quando você citou no comecinho essa questão de muita gente não sabe se promover dentro de uma empresa, todo mundo precisa disso, até mesmo o CLT. Você acha que muita gente fica presa naquele preconceito de sou qualificado, então eu não tenho que me vender, então o mundo está todo errado, está tudo contra mim, o cara ali passou na minha frente, ele não sabe nada, e fica aquele mundo chato, mundo bobo, feio. Você acha que as pessoas têm uma dificuldade de sair disso e começar a falar assim, pô, pensa um pouco, não adianta só ser qualificado, você tem que também se promover aqui dentro. Como o que você diria para essas pessoas, para elas quebrarem essa barreira, para romper essa bolha? Essa bolha, ela existe porque você consegue dominar muito as pessoas através do medo. Se você tem um ambiente que ele é muito hierarquizado, você trabalha num ambiente em que a estrutura de poder é muito engessada, ali você vai ter medo de falar qualquer coisa. E esse medo vai fazer você ficar sempre na sua casinha ali, sempre naquele lugar quietinha, porque você precisa daquele dinheiro para pagar aquela conta. Então, o medo de perder o dinheiro, o medo de ser vista de tal forma, o medo de se envergonhar, o medo de se expor demais, esse medo paralisa todo mundo e faz você não andar para frente. Não anda. Então, assim, se não vender, não é nem vender, se não superar esse medo, esquece.
Você não vai conseguir. E esse é um medo muito usado para manter quem está na base da pirâmide sempre na base da O pirâmide, né? complexo de cachorro magro que fala também. Não é bem um complexo, porque o medo é real, né? Ele não é um medo que a gente Infundado, inventou. né? É. Ele é um medo real. Normalmente, se uma mulher, principalmente uma mulher preta, vai e levanta uma voz dentro da empresa, ela é raivosa e ela vai estar na rua. Então, é um medo que é real, mas ao mesmo tempo, se a gente não combater isso dentro da gente, ninguém vai fazer isso por nós. Então, ninguém vai me vender melhor Quem se do que eu. beneficia com isso não quer acabar Aí eu com isso. tenho. A gente pode falar uma coisa Pode. Pode, Meu claro. Deus. Tá livre aqui. Aquela coisa assim, né? O que você falaria pra quem tá nesse momento? Eu falaria Quais seriam assim, a os três mesma tapas? coisa que falam pra sexo anal. O prazer vem logo depois do medo. Tá aí. Dica de milhões essa É daí. isso. Prefiro não comentar. Mas, Eu eu ia ia ver essa frase e ela cabe em tantos momentos. E eu É. sempre lembro disso. É Eu lembro que a impressionante. Marta Suplicy fez uma analogia parecida uma vez, né? Falando que, relaxa, gosta que depois tá tudo certo, né? Relaxigosa. É. Então, metáforas sexuais normalmente ajudam. Sempre funcionam. Aproximam, tá vendo? Aproxima. Humor, tô É. fazendo isso pra conquistar você. Mas a gente tá falando muito de medo e eu queria entender qual que é seu medo hoje, assim? Se você, sem pensar muito, Meu medo é me deixar dominar pelo medo, sabe? Boa. O Já meu medo aconteceu? às vezes acontece. Às É vezes eu paradoxal. entro às vezes eu entro num vórtex de preocupações com tudo que está acontecendo. Acho que você sabe, a empresa ficou grande, tem muita gente agora que depende da empresa. E se eu ficar presa nesse vórtex, eu passo a ter muito medo de fazer qualquer coisa ousada. E foi ser ousada que me trouxe até aqui. Então, eu preciso me preocupar, sim, mas eu não posso ter medo de ousar. Então, eu tenho muito medo de, às vezes, me pautar pelas coisas erradas, sabe? aí você coloca ela numa caixinha, né? Então hoje é muito conflitante, assim, eu acho que teve vários momentos em que eu não vou fazer isso por medo, vamos deixar esse caixa aí, a gente precisa manter esse caixa e não peguei isso e investi em alguma coisa para a empresa crescer, sabe? Ou não acompanhei muitos números porque aquela pessoa ali, ela tá num momento difícil e tal, então assim, tem coisas que às vezes a gente precisa ser humana, mas tem vezes que a gente precisa estar ali olhando, porque se essa empresa morrer, acabou, né? Então, Você tem alguma ferramenta assim emocional que você usa nesses momentos? terapia e antidepressivo. Ótimo. Sim. Perfeito. É um combo. São São dois dois. antidepressivos e sessão de terapia. É isso. E pausar, como que é essa questão de ter um tempo para si? Hoje você consegue, Não. Nunca consegui, na verdade. mas é importante. Mas assim, a responsabilidade que está sobre os meus ombros é diferente da responsabilidade de quem está embaixo. A responsabilidade de quem está embaixo é o meu trabalho fazer com que essa pessoa consiga descansar e essa pessoa tenha equilíbrio, sabe? Então a responsabilidade sobre mim é muito maior do que ela. Ela precisa conseguir descansar. Se eu não conseguir promover isso para ela, eu não estou querendo dizer que descansar não é importante, né? Às vezes, muito raramente eu consigo, mas eu não desligo 100%. Eu não deixo de olhar o e-mail. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é abrir e olhar o WhatsApp, olhar a caixa de entrada do e-mail, independente do momento que eu estou na minha vida, se eu estou de férias, se eu estou viajando com meus filhos, então eu não consigo não olhar. Mas, dito isso, eu acho que é muito diretamente proporcional. Como é que é? Proporcional à responsabilidade que eu tenho hoje. Eu acho que todo mundo sente um pouco disso, sabe? Aquela coisa do leão que está na selva e que precisa comer, então ele está sempre assim. Então, Em alerta. e aí na hora que o leão, por exemplo, pode descansar porque alguém matou uma zebra para ele, está ali na frente dele, ele não consegue lidar com aquilo, ele continua alerta, sabe? Você imaginou em algum momento que a empresa fosse crescer tanto, tão rápido e você conseguiu lidar com isso de forma a acompanhar esse crescimento, assim, emocionalmente, eu digo? Eu acho que não. Porque, assim, eu me lembro que no início eu achava incrível se eu conseguisse falar numa plateia, numa palestra qualquer, que eu tenho uma empresa que tem 100 pessoas. Eu achava que quando chegasse esse momento ia ser incrível. Esse momento chegou, esse momento passou, esse momento veio 200, veio 300, veio 400. E a gente está sempre num vórtice de problema. Então, tem várias vezes que eu não consegui parar, me afastar, olhar e falar, caraca,
Não tá Que conseguindo coisa olhar a ilha legal. de fora da ilha, pegar um É, helicóptero e dar um passeio pra ver como é que que tá. coisa legal, porque, assim, muitas vezes, assim, os problemas aumentam na medida que a empresa aumenta. Eles vão ficando mais complexos, eles vão ficando mais caros, assim, as consequências de decisões erradas vão ficando também muito mais perigosas, e aí vem o medo, que a gente estava falando Uhum. muito, né? Então, assim, não sei se eu consegui, acho que não consegui, teve poucos momentos em que eu parei e chorei de emoção, sabe? Mas volta e meia aparece. Então, mas são assim, e eu não quero glorificar esses momentos de, ai, cheguei lá e, que coisa incrível. Para mim é assim, ontem teve uma pessoa que me chamou depois de uma reunião e me mandou um textão falando sobre o que a Escuto fez para a vida dela. Esse momento que eu li isso, eu respiro e falo, tô no caminho certo. É isso. E eu me emociono. Então, Seu mas, combustível ó, ali. Isso é muito comum, hein? né? Isso é muito comum. Como que você enxerga a disrupção da escuta no mercado, assim, se a gente for comparar com outras empresas que se propõem a fazer a mesma coisa? Acho que toda disrupção incomoda. Sempre vai ter alguém querendo Muito. fazer com que E pro... você ache que você está fazendo não tem nada a ver. É 1000 vezes melhor continuar do jeito que estava antes, porque já tem isso estruturado. Então, mas assim, tem várias vezes que a gente se prova e esses momentos são deliciosos, né? Então, assim, teve um caso que o pessoal interno lá da empresa derrubou a nossa operação para contratar um outro mais barato. E aí o NPS caiu 20 pontos em menos de um mês e eles perderam contas que eram 3 vezes o valor do nosso contrato, sabe? Se E provou aí rápido, né? voltou o cão arrependido em menos de 2 meses, Aí, sabe? papai. Então a gente sabe que a gente entrega um valor absurdo, que a gente consegue fazer um relacionamento que ninguém consegue fazer. Porém, a gente está lidando com peixes muito grandes. Hoje, então, para você, a confiança no seu taco não é problema dentro da escuta. Você já tenha não. o pleno entendimento, não precisa nem sair para olhar que Muitas tá ali. provações, muitas validações, sabe? Não é que a gente validou em uma e não validou em outra, não. Tá Sim. muito bem validado isso, sabe? Não é Isso uma coisa que ajuda, veio. ajuda quando vem aquele medo, né? Ajuda, e é muito interessante isso, porque as pessoas têm medo de errar, e eu não, na verdade eu quero errar o mais rápido possível. Tipo, não é assim, eu quero um placar de 3-0. Vou usar metáfora de esporte, eu não sei como, tá? Então, por favor, me dê paciência. Mas eu não quero um placar de futebol de 3 acertos e 0 erros. Eu quero um placar de basquete que é 99 acertos e 76 erros, sabe? Pô, Então, a gente precisa errar, só que eu quero errar barato e rápido. Uhum. E isso aconteceu muito. E quando você faz isso, você tira de você um pouco a responsabilidade de. Ai, a minha ideia é incrível. Não, eu enxerguei isso e eu validei. Isso foi validado pelo outro, não por mim. Sensacional a sua comparação, porque no futebol um gol pode mudar tudo, acabou o campeonato, acabou com a carreira do jogador, né? E no basquete, 20 pontos, de repente, em 10, com um minuto de jogo, você Pois é, eu vira, não né? sei como, porque eu odeio esporte. Mas isso fica para um outro. E veio. Veio. Simplesmente veio, é o que É. importa. Fluiu. Vamos falar mais de escuto, mas aí eu vou deixar para um próximo Ah. momento. E agora eu queria saber, a Marina de hoje, se ela tivesse a oportunidade de encontrar com a Marina de 10 anos atrás, o que ela diria para ela? Respira. Pô, sei lá, hein? Sei lá. Ai, vou chorar. Talvez falar pra ela assim, ai, Jesus, não sei porque que tá vindo. Não sei porque que tá vindo, mas veio. Cara, muita coisa do que você imaginar vai acontecer, sabe? Então tenta aproveitar. Por que Acredite. aconteceu, gente? Não era pra vir, não era. Isso aqui é um podcast de Marina negócio. tá aí. Tecnologia, empreendedorismo, o inovação, disrupção. Os negócios também estão à flor da pele. Eu acho que é É. importante a gente saber se vulnerabilizar em todas as situações, porque a gente não deixa de ser humano no negócio, não deixa de ser humano quando é pai, quando é mãe, então é interessante isso. E Mas tem um desenvolvimento incrível aí, né, nesses 10 anos. Então, eu imagino que olhar para lá... Olha, eu não consigo ser totalmente parcial, desculpa. nem deve. Olhar para lá, imagino que o coração dá uma pulsada forte, né? Dá, porque era uma Marina ali, acho que fútil, sabe? Conquistas Ainda. emocionam também. Conquistas emocionam, mas assim, quando você olha para aquela lá que estava meio perdida, que também cheia de medos e pensando, acho que vou ficar aqui, ganhar esse dinheirinho e pagar minha viagem, pagar minha balada. E pronto, sabe? Não tinha muitas ambições ali.
Para talvez, sei lá, pagar um apartamentinho aqui para mim, que sei lá. Mas não eram grandes ambições. E aí virar e falar, Marina, Tem um propósito, né? você não tem noção o que te aguarda. Vai um dia depois do outro e lembra de respirar. E aí, o que que a Marina de hoje diria para a Marina de 10 anos à frente? Socorro! Me ajuda! Volta, vem. Traga a tecnologia. Socorro! Me fala que vai ficar tudo bem. Ai, Marina, obrigada. Sou sua fã, tá? Obrigada a Sensacional. você. Você sabe que é recíproco, né? Tamo juntas e misturadas. Tamo junto e misturado. Conheci hoje aqui, já tô fã também, inspirador dessa história. E é legal entender que te emociona não só as conquistas, mas levar, contribuir para a sociedade como um todo com o seu propósito. Isso é muito bacana. Parabéns. Muito obrigada, gente. Obrigado. Voltamos. E aí, Dan? Estamos de volta na sequência com Diego, jornalista e co-founder da Escutu. E galã nas horas vagas. Eu tento ser as outras duas coisas. Galã eu já sei, mas bem, é um prazer estar aqui, conhecer. Prazer é nosso. Conhecer você. Adão eu conheço um pouquinho. Um pouquinho, né? Já me viu cantando, gente. Não. Não, é meu pior momento. Eu já vi ela também dirigindo de um evento até o hotel que eu tava sem óculos. Então, botou minha vida em É porque risco. eu não uso óculos. Mas vamos falar do Pois é, Diego. gente. Diego, se apresenta. Fala um pouquinho de você. Eu sou de Curitiba e hoje moro em São Paulo. Minha carreira toda é no jornalismo, assim, a carreira profissional, acho que começou no jornalismo esportivo, isso me levou para Barcelona, depois voltei para São Paulo, e aí coisas da vida, assim, acho que não tem uma veia empreendedora de origem minha, assim, então toda a minha carreira, essa carreira no jornalismo, ela ainda era toda CLT, depois o jornalismo até passou por um processo mais de prestação de serviço, mas era uma visão muito tradicional. E aí, cara, é muito doido, porque, assim, o que me leva a Escuto é uma eleição municipal dentro de São Paulo. Que quando São Paulo teve uma disputa municipal aqui de prefeito, e acho que é a primeira vitória do Dória, se eu não me engano. Ele ganha, e aí eu olhei em volta e falei, caraca, eu não sei o que está acontecendo, eu estou dentro de uma bolha. Muito, porque eu não vi isso acontecer. E ele ganha no primeiro turno, e aí eu falei, cara, estamos numa bolha aqui, jornalista aqui em Pinheiros, para quem é de São Paulo conhece o bairro. Então, eu tô numa bolha, preciso furar a bolha. Foi no ano que depois eu me separei do meu primeiro casamento, e aí eu falei, cara, vou furar a bolha, cansei de ficar aqui nos botequinhos com a galera cirandeira festiva. Eu sou suspeito ali, porque em Pinheiro já morei ali. É convidativo, é convidativo. E aí eu falei, cara, tô Não todo vou te mundo julgar. ali de sandalinha no pé, não sei o que, eu preciso mudar e conhecer gente de fora da minha bolha. E aí eu baixei aquele aplicativo que começa com T, de relacionamentos, que não paga, então a gente não Isso cita, aí. se ele quiser pagar. Se quiser Está pagar, aí. patrocina a gente. E Tem aí- concorrente com I também, então corra. Corra. Eu não tô sabendo de nada, hein? E aí nessa foi onde eu conheci a Marina. Mas não Que é a nossa esquisito CEO. furar a bolha no aplicativo. Num aplicativo de Que legal. porque hoje em dia... Funciona mesmo, Vida então? adulta eu não vou fazer amigo, né? É difícil fazer amigo em vida adulta. É mais fácil desfazer, né? Vai desfazendo aos Exato, vai poucos. desfazendo. né? No trabalho você vai fazendo colegas, pelo menos alguns ficam amigos, mas é mais difícil, né? Então, foi nessa que aí eu conheci a Marina. E a Marina, assim, nesse lugar, ela já estava com uma startup acontecendo e totalmente mergulhada no ecossistema de inovação, tecnologia, empreendedorismo. E, cara, a gente tinha embates no começo que eram todos sobre... Ecossistema. Então, e era eu com muito preconceito a essa área e esse setor, sabe? Então, eram embates de eu falar, cara, as coisas não se pagam. Óbvio que depois eu fui entendendo, e aí hoje eu entendo como existe um aplicativo de caronas, de motoristas que roda no negativo e faz parte do modelo de negócio dele rodar no negativo, né? Então, aí eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, sabe? Então, acho que
tem Mas ainda tem esse uma mergulho para... Glamoralização. Glamorização? Dentro Tem. dessa área, quando a gente fala de ecossistema, quando a Ah, gente fala muito. de startups. Não, muito, acho que... Existem barreiras para os dois lados, né? Tanto de Isso. quem vem com raízes hierárquicas grandes, né? Ele citou como jornalista, passou a questão de contratação, mas a hierarquia continua a mesma, né? Sim, exato. Assim, nessas discussões que a gente tinha no começo do namoro e que nem existia escuto ainda, os dois em algum lugar estava certo e em algum lugar estava errado, entendeu? Houve um momento em que a Marina conseguiu entender que também tinha muita gente ali que era fumaça, e aí hoje a Marina já tem essa certeza de que, putz, quando a pessoa tá muito num palco, ela não tá trabalhando, tem que estar ali ralando a bunda na grama, não dá tempo de ficar tanto num palco, né? Então, você vai vendo que as pessoas vão fazendo o ecossistema e esse palco ser o canal de aquisição delas para elas serem o próprio produto e não a empresa que era a grande startup que ela estava dizendo. Então você vai entendendo, você vai começando a sentir já o cheiro de farsa logo que você conhece algumas pessoas com o tempo e você vai vendo muita gente boa, sabe? Então acho que esse que é o lugar legal de entender que é uma oportunidade, é um jeito novo de fazer e quando você pega esse método de fazer rápido, errar rápido, ele te ajuda muito a lançar coisas diferentes. Então, isso é bom. E aí fez com que eu mergulhasse, né? Com a Marina nesse universo, né? Esse Me faro comprou. seu veio do jornalismo? Trouxe Não, já? eu acho que eu tenho um pouco. Eu considero que eu gosto muito do meu instinto de leitura rápida das situações. Mas é experiência ali mesmo. É muito palco que a gente ficou. Foi muito evento que a gente foi e depois você vai vendo a pessoa toda montada e depois chorando no canto da festa com você, falando, eu não tenho nada. E aí a gente fala, ai, meu, você tava ali E no você se palco. considera um vendedor? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, eu me considero. Eu não me considerava até, sei lá, 2018, 19 ali, com 1 ano e meio de escuto, eu ainda não me considerava. Foi com a escuto e com a Marina me mostrando que eu entendi que eu sabia vender. Antes eu não... É porque eu sempre associei a venda a empurrar. E aí, quando a gente começou a colocar essa vertical dentro da escuto e o que a gente chama hoje de venda consultiva, esse lugar de dar valor, né? Hoje ficou fácil dizer, você faz a pessoa entender a dor e aí você encaixa. Quando eu fui entender esse jeito diferente, aí eu entendi que eu podia vender e aí vender a escuta ou me vender eu consigo naturalmente, mas lembro de, em Barcelona, trabalhar num site que era de aluguel de terreno, de castelo, dessas Achei que coisas. Você fala de terreiro. Não, de terreno de castelo no interior de Portugal. E aí você tinha que ligar pro dono e falar, você quer anunciar aqui no site? Era uma startup. E aí, puta, eu odiava isso, entendeu? Porque eu não acreditava em nada do que estava acontecendo. Então, tem um pouco disso, de você acreditar e de você ir mudando a técnica, né? Não empurrar a goela abaixo. Acho que aí com a escuto, que hoje ela atua em 3 verticais, a gente foi aprendendo com o tempo na área de educação. Se a gente vendia empurrando goela abaixo pro aluno, ele virava problema na retenção, que o cara ia cancelar antes de 7 dias, falar, eu não gosto dessa porra. Mas hoje é um lugar seguro para você, esse lugar de vendedor? Mas é isso, né? É um privilégio, né? É muito difícil, né? Eu participo muito pouco, né? De momentos de microfone, né? Porque até por conta da empresa ser 100% feminina, sinto que minha voz, ela é dissonante. Eu tenho a minha importância dentro da escuta, porque é o lugar de construir um canal seguro da masculinidade para essas mulheres que estão se refortalecendo, ou estão se re-empoderando, sentindo e relembrando quão boas elas são. Mas eu acho muito esquisito eu estar no microfone, porque tudo que eu falo, eu vou falar sempre, óbvio, sobre a minha ótica, e a minha Seu ótica lugar, né? é uma ótica extremamente privilegiada. Sim. Um homem branco, cis, hétero, que nasceu numa classe média alta, sei lá.
Então Como é muito que Mas difícil. essa voz talvez seja importante para levar para mudanças também, né? Sim. Como que é ter essa consciência numa mesa de bar com os amigos branco, hétero, cis, Te privilegiados? empurra para fora do bar. Né? Você tem que baixar o aplicativo para conhecer gente. É muito difícil. Qualquer tipo de consciência, né? Quando você adquire e você acorda, ela te leva a despertares complicados, né? Hoje em dia eu tenho um grupo de amigos da época do colégio aqui no meu telefone que é de Curitiba. E são, acho que 28 homens ali. E a gente tem essa conversa constantemente que é, se eu conhecesse esses outros 27 adultos já, talvez... Ai, que barulheira! Talvez... Você viu que sonoplastia maneira que eu fiz? Talvez 5 desses 27 fossem meus amigos hoje, não os 27, sabe? É bem complicado quando você tem esse despertar. Ainda mais vindo de uma, né, Curitiba, e você vai para outro lugar. Então, esse despertar para consciência de classe e consciência de privilégio, ele te coloca em situações que você começa a se posicionar. É óbvio que, se eu pensar num Diego lá na época do jornalismo, entrando voltando para São Paulo, eu fazia coisas que hoje eu também odiava, entendeu? Então, eu acho que o segredo é você ir despertando essa consciência e entendendo e desenvolvendo e tentar criar pontes, né? Para que você consiga... Também não virar um militante chato, exato. Você tem que tentar construir para despertar isso, no né? outro, você não pode ser tão incisivo. Exato. Porque assim, o despertar é individual. O que te despertou, de repente, não é o que desperta o outro, né? Perfeito. E na hora que você começa... É meio que nem quando você entra numa faculdade federal da vida, assim, você recebe um monte de informação e aí você vira, filho do Marx. E aí você vai entender... que não é assim. Você vai ter que ir conversando devagar, entendeu? Então, esse furar a bolha aí, conhecer a Marina foi legal pra caramba, porque foi o momento em que a gente trouxe esse equilíbrio. Marina estava num lugar e eu estava em outro, polos bem distintos de pensamento, e entender esse equilíbrio para você entender que... até porque quando você tá muito nesse despertar e você pesa demais, você empurra a pessoa pro outro lado, entendeu? Porque a pessoa fala... Caramba, mas eu não posso falar isso, é tudo muito chato. E aí você tem que educar ele a falar, cara, primeiro vamos pensar em respeito e transparência, vamos pensar em equidade, e aí a gente vai tentando pegar as minúcias dessas discussões, né? E eu fico aqui pensando que tem uma porção de sorte aí também, porque o cara pensou em furar a bolha. Quando ele foi furar a bolha, ele baixou lá o aplicativo e já conheceu a mulher. Eu só tive azar nesse aplicativo aí, hein? Como é que é isso? Tá bom, então vamos pular essa parte. Eu tô aqui, gente. Não, mas tem teve muita sorte. Eu começo 2017, quando eu conheço a Marina, solteiro ali, e termino com... Hoje é meu filho, né? O que a Marina cita como o mais velho dela é meu filho. Eu terminei o ano com uma empresa, porque a Escuto já nasce ali. E ela grávida do meu outro filho mais novo, ou seja, é um ano que muda a vida. Plot twist, né? Eu quero ter essa sorte, essa abertura, quando for furar alguma bolha, tá? Menos casar, nada disso. Atravessei. Normalmente, quando eu furo alguma bolha, o que acontece é ficar sem ar. Tá muito, né? E o pai? Pai, Diego, como é que é? A gente falou muito da mãe, Marina. Queria ouvir um pouquinho sobre esse lugar de pai. É um desafio, assim. Eu acho que, para mim, eu tive... O meu primeiro golpe foi esse de... Eu tenho, né, duas paternidades distintas, porque não tem como dizer... Acho que até quando são filhos biológicos, todas são distintas, mas... distintas na origem mesmo, né? Então, um filho meu é afetivo, o outro é biológico. E eu conheci o Guilherme já com 2 anos. Então, como que você vira pai de uma criança de 2 anos? Se você ainda nem aprendeu a ser pai, né? Que quando nasce o seu primeiro filho, eu pulei etapas. Então, é muito doido, assim. Então, ele me ensinou mais do que eu ensinei ele, sabe? Com o Guilherme. Então, o Guilherme, acho que foi muito isso, assim. Eu errei muito mais. E no Theo, já, quando ele nasce, acompanha... A cobrança não são seria 3 maior anos. sobre si mesmo, em relação aos erros?
Sim, acho que sim, acho Você que acha que é essa a diferença? tem um pouco mais, mas eu acho que aqui a diferença é que não é um lugar de mais forte ou mais fraco, mas é um elo que é diferente na sua origem, porque ele pertence A segurança. totalmente a mim e ao Guilherme, que é o mais velho, no caso do Guilherme, que é um elo de um relacionamento que nasceu de nós dois. Eu conheci a Marina e a gente já estava uns 6, 7 meses juntos, e eu lembro, foi num pagode, a gente lá com a criança, não sei o que, eu virei para ela e falei, ó, já era acho que uma sexta, sétima vez que eu tava com o Guilherme e ele, já brincando muito comigo, e eu falei pra Marina, eu falei, ó, a gente tá namorando e a partir daqui Bonitinho. o seu relacionamento comigo é uma coisa, mas eu tô criando uma relação com o Guilherme. E Tem aí? que construir E a ali o Marina laço, né? foi essa pessoa que abriu essa porta e falou, cara, criei um relacionamento de vocês. Ele me chamava de Diego e a gente foi criando esse relacionamento juntos até, sei lá, 1 ano e meio depois ele querer fazer 2 presentes de Dia dos Pais, sabe? Então, e veio dele aí a demanda. Então, é esse lugar de você construir com um ser que não é seu biológico, porque que nem com o Theo. Não adianta, o Theo tem coisas que são biológicas. Cara, é primo. DNA, entendeu? É coisa doida. Você vê ele fazer um movimento e você fala, porra, sou eu criança, sabe? Então, isso te leva a responsabilidades diferentes. Então, o Guilherme me deu um despertar por ele vir antes, mas já vir com 2 anos. Então, me nasceu um filho com 2 anos e meio, 3. E o Theo, depois eu fiz toda essa escala mesmo de aprender o que é, ir crescendo como pai, e entendendo aonde bota os limites. E aí, como acho que qualquer pai, ou vocês também como mãe, é aquele eterno desafio de quanto que eu replico do que eu quis, ou eu tô brigando para não ser igual o meu pai. Então, é aquilo que a vida adulta traz, assim. E como que é olhar para essa trajetória de pai, de profissional? Qual que é o sentimento, assim, quando... Não vou fazer a mesma pergunta da Marina, porque já ficou clichê, mas... assim, Acho que pode fazer igual ele tá... Faz que fica a assinatura aí da pergunta. então tá, ó. O que você diria pro Diego de 10 anos atrás? Cara, eu diria pro Diego de 10 anos atrás a mesma coisa que eu tento me dizer todos os dias, que é muito sobre autoconfiança, sobre autoestima, sobre olhar pra você e cuidar de você, sabe? Que é muito doido, né? Como muita coisa na vida, né? Ela acaba sendo reflexo, né? O vórtex, já que é a palavra que a Marina usou Mas 2 você vezes. tem essa consciência do cuidado consigo mesmo? Eu tenho, mas é um exercício que eu ainda passo longe de ser nota 10, sabe? Então, Mas você acha que antes era... há 10 anos, exatamente, pensando que estamos em 2024, em 2014 eu ia falar pro Diego, cara, conheça você sem relacionamento, mas talvez isso levasse a eu não conhecer a Marina, entendeu? Então, tem um Ouroboro aqui, tem um lugar da cobra comendo o próprio rabo, que é meio perigoso. Então, eu não sei se eu falaria. Até porque o McFly sempre falou no De Volta pro Futuro, não interaja com você no passado. Então, a melhor coisa é eu não falar nada pra mim. Essa é a regra número 1, entendeu? Tem aquela, como é que é a teoria de bootstrap, uma coisa assim, lá do Dark. Então, tipo, ele Dark, usou, ele usou o McFly, cara, pra Tá vendo? salvaguarda. Tipo, pá, não jogou interaja. a carta do Não McFly, interaja. Poxa, então não não posso perguntar então do futuro? Qual que é a dica que você daria pro seu eu do futuro? Não, porque ó, acho que a Marina já zerou esse game, que é isso. Puta, só me fala que vai dar tudo certo, cara. Só isso, só isso. Mas continue, cara. Continue evoluindo, assim. Eu acho que o que me leva, pensando agora um pouco, né, na escuta em si, a escuta, ela foi idealizada pela Marina. Toda a ideia da escuta é um processo que a Marina vai fazendo conforme ela vai pivotando as empresas que ela tinha criado. E aí, nisso, foi num momento em casa que ela chegou ao que era um protótipo do que era escuto, e aí ela circulou a atendente no que seria o call center, né? A gente começou muito com suporte. Então, ao circular a atendente, ela falou... Aqui, a gente precisa mudar o centro gravitacional dessa relação para olhar para essa pessoa. E aí foi o que me despertou, que eu falei, putz, acabar com o estigma de subemprego,
valorizar alguém, aí é do caralho, quero estar dentro. E foi aí que eu comecei e que entrei. despertou. Isso, e fui ser a primeira escuteira, sabe? Então, e aí essa foi o meu primeiro propósito dentro da escuta. Depois a gente fechou que ia ser 100% feminino, então foi muito nesse lugar de empoderar, né? É difícil ficar falando essas palavras muito vendidas, mas empoderar as mulheres, não sei o quê. Hoje, aí houve um momento em janeiro ali de 2021, salvo engano, quando entra aquele Pandemia. banco que começa com B e tem um M e depois tem uma outra letra. Era 2001, né? Não era janeiro de 2021, quer dizer. Quando entra, a gente fez um esforço ativo de que fosse um time de mulheres pretas. E entra uma galera do Rio, algumas que estão lá até hoje, na escuto. E aí entrou... Acho que você veio nessa sequência não, né? Porque você não conhecia ninguém dali, né? Você vem de outros lugares, né? Não. Não Foi veio mais não. ou menos nessa época, um pouquinho Mas depois, não pela outubro. mesma origem ali, né? Que era a galera que tinha estudado no Dom Pedro, tinha feito PUC. Então, entra essas mulheres e aí meu propósito foi um pouco mais para esse lugar, sabe? De fortalecer e dar estabilidade e começar a mexer nessas mulheres pretas que algumas tinham formações incríveis, capacidades incríveis, 10 vezes mais capacitadas do que eu. E aí não existe sorte, né? Que é a E aí a sorte gente nesse precisa lugar. contar para o mercado qual o percentual de mulheres pretas na liderança a gente tem hoje na escuta. Sim, qual que é? Hoje na escuto, salvo engano, são 50%, não? 52%. 52% de mulheres entre as lideranças são mulheres pretas. E aí isso começou, esse foi o lugar, mas eu acho que aí houve um lugar, que aí eu acho que encaixa um pouco nos filhos da Eridan, mas encaixar no filho de uma outra nossa companheira lá, que era quem serão esses meninos quando forem homens maiores, homens pretos, com mulheres tão poderosas e com o centro do capital dentro de casa, comandando a casa delas. Porque a gente acaba falando, por estar numa pauta muito feminina dentro da escuta, a gente fala pouco, né, sobre como o menino negro que é assassinado a quantos por minuto 80 aí. balas perdidas, né? Sem Exato, querer. entendeu? Então, tipo, para esses... Hoje o meu foco e o porquê eu faço é por eles. São pelos filhos da Eridan, são esses meninos, e meninas também, mas eu fico pensando nos meninos porque vai mudar o referencial deles. E sabendo principalmente que é a nossa realidade. A gente pega a escalação da seleção quando vai para a Copa do Mundo, você levanta a certidão de nascimento, às vezes de 23, 5 tem pai, né? Então são muitas mães solos nesse lugar. Eles vão crescer com uma outra... Se já com mães que são empregadas domésticas, que são faxineiras, já se criaram Leandros, Emicidas, né? Se criaram Emicidas. Imagina quando tiver uma outra mulher com uma outra força sendo essa mãe negra que para mim... Centro de poder. Né? E para mim, como o próprio Emicida fala, Deus é uma mulher preta, e é isso, sabe? Ou quando o Mano Brown coloca a mãe como uma rainha, ou o Emicida mesmo que fica colocando muito no áudio, né? A mãe falando. Então, imagina isso dentro de uma mulher ainda com um centro de poder econômico, porque estamos inseridos numa sociedade capitalista. Então, você vai ter essa mulher potencializada e criando novos homens incríveis, sabe? Então, hoje é por isso, sabe? Eu acho que eu vejo muito esse lugar de criar uma nova geração influenciada por mulheres que conseguiram, em algum momento da jornada delas, estar com a escuto e a escuto ajudar em algum lugar. A escuto, para a maioria delas, é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência, mas que Você seja já consegue isso. ver o reflexo disso? Não sei dizer. Não sei É dizer. difícil Não visualizar, sei né? dizer, não sei dizer. Na Não sei sociedade dizer. tão preconceituosa como a nossa, é difícil até de você conseguir visualizar isso daí, né? A gente trabalha... Eu poderia trazer um exemplo, mas eu não vou Traga. ser tendenciosa, então não Traga. vou falar. Eu acho que você deve. Não vou falar nada. Não vou Vá, falar nada. vá, Não vou falar nada vá, porque você vá. é tendenciosa a dizer que eu sou um exemplo vivo disso, mas tudo bem. Vamos, Diego. Tá aqui na sua frente. Pois eu não quero não, ser sim. tendenciosa, sabe? É. Mas eu acho que a gente muda a relação
É exatamente a relação de dentro de casa, da maneira que eles enxergam a gente, sabe? Porque a gente está ali no dia a dia. E esse é um exemplo que acontece muito, assim, as escuteiras colocando, trazendo o exemplo dos filhos ali, como que eles veem ela atuando dentro de casa, porque a gente muda a relação de poder, porque a gente pensa, o trabalho de casa nunca é visto. E quando a gente trabalha home office, isso não tem como ser invisibilizado, sabe? Então, passa a ser visto. Você entende que ela está ali, ela tá entregando, ela está fazendo a prestação de serviço dela, mesmo ela tendo uma outra atuação dentro de casa, que é uma atuação que passa totalmente Fica invisível, né? É. Só que não é invisível para quem está lá, que são as Com crianças, que certeza. são os filhos que Sim. estão acompanhando. É muito doido. Então, é muito doido isso. Mas eu quero agradecer muito demais o Diego. Fico muito feliz. Sensacional, obrigado. E pensando aqui na sorte que ele teve, né, Carol? Pois Vê só. Pois é. Viva o só algoritmo. Tava te favorecendo esse algoritmo, não falar nada. E aí, agora eu gostaria de conversar, ter a oportunidade de conversar com os dois, Marina e Diego. Bora. Vamos lá. Sem cortar, Nem Falar cortar, só vem. Vamos colocar isso, ó, separados. A Eu gente vai vi mandar- que funciona bem vai aqui, enlouquecer cara rende. ele. Agora eu quero ver, colocou os dois aqui na Você mesa. quer Bom, aí o plano? Eu quero Você quer começar água? Sempre. entendendo, você já trouxe que escuta uma central de relacionamento, eu sei bem sobre isso, mas quero que o público que está em casa, o empreendedor, ele entenda, a escuto, ela consegue atender qualquer tamanho de empresa, como que funciona, quais são os serviços que ela oferece. A gente pode ocupar basicamente todos os lugares entre uma empresa e uma pessoa. Estou olhando para você que está assistindo aqui esse videocast, entendeu? Para impactar você. Qualquer lugar. Então, se a empresa quer falar com leads e ela quer falar de um jeito que ela se sinta representada naquela fala, a escuto, as mulheres da escuto, as escuteiras, conseguem absorver essa cultura e trazer muita empatia e muita inteligência para esses diálogos, sabe? E isso traz um valor inestimável para qualquer empresa. E que empresa é essa? Cara, assim, a gente tem tickets que atendem às necessidades das pequenas, das médias e das grandes, sabe? Hoje a gente tem uma estrutura que a gente consegue desenvolver produtos para todas e a gente está de portas abertas para recebê-los e tentar resolver os Em problemas de qualquer vocês. área de atuação. Assim, a área de atuação é muito doido isso, né? Muita gente pergunta isso no início. Eu falei, a área que fecha, né? É a área que fecha contrato. Como é que faz para poder entregar algo? É personalizado? Como é que é? É muito louco, Eu né? nem sei, né? É tipo eu perguntar pro Diego, o que você gosta de comer no café da manhã? Totalmente personalizado. Como vai ser assim, uma eu mão? Acho que é muito legal essa capacidade. Então, o que é a inovação aqui dentro da escuta, o fazer diferente? Porque depois, esse discurso do humanizado, hoje, qualquer concorrente nosso usa no site, sabe? Então, a gente tem essa capacidade de inovar, de fazer... ser completamente flexível, de você botar um módulo e personalizar isso num pré-vendas para quem for, ou num atendimento, como a pessoa precisa. A gente não é engessado. Então, é o que a Marina sempre, acho que a gente sempre falou, né? De ter essa velocidade que a startup tem de ser a velocidade de um jet ski para fazer uma curva, não de um cruzeiro. Então, seja grande como um cruzeiro, robusto, mas tem a velocidade de um jet ski para fazer a curva rápido, sabe? Acho que é um grande mérito, né? Eu ontem estava falando, inclusive, com um banco que estava falando que, sei lá, o outro fornecedor, banco normalmente tem uma contingência, não contrata só um call center, contrata pelo menos 2. E aí estava rolando uma comparação ali no call, falando da rampagem do outro, que está indo muito bem, já estão há 3 meses, e a nossa rampagem, eu me lembro que eu olhei para ele e falei, a nossa rampagem foi em 24 horas. Porque Então, a qualidade se eu quiser, das mulheres que estão ali atendendo, em 24 horas estão atendendo eu e posso operando. contratar para começar amanhã? Agora. Normalmente a velocidade de assinar contrato que é mais complexa. O problema é normalmente para sempre ali no jurídico. Com Mas o a cliente, velocidade de absorção, gente, assim, eu sempre uso a metáfora do brócolis, né? Uma mulher que consegue educar o seu filho sozinha em casa
e fazer ele levar o prato para a pia e comer brócolis, cara, você acha que ela não vai conseguir absorver a cultura da empresa e fazer uma venda? Sério? É assim, gente, não tem. E essa é uma mão de obra que o mercado marginaliza. Porque eles querem uma dedicação 100%, eles têm esse fetiche do controle que a gente está mostrando assim a cada dia mais sobre como isso, vocês estão enganados. Né? A gente é uma tese para o mercado, basicamente. O mercado se quer eu- plantar essa dúvida, né? Da incapacidade, criar, fomentar isso para manter sim. essa estrutura. Base de tudo. Eles precisam sempre ter ou esse controle, ou a questão que nem... Quando houve a pandemia, eu tinha certeza... Eu fui um dos que eu teria perdido um braço se eu tivesse apostado que... o braço que eu achei que voltava a as pessoas não iam ter que ir tanto pro escritório. Hoje, 3 anos, 2 anos depois... Tá todo mundo tendo que voltar. É uma guerra pra você conseguir 1, 2 dias, sabe? E eu achava que ia ser algo que Eu não achava ia Que voltar. a cultura das empresas ia mudar Ia também, mudar, que e nunca não mais ia ser mudou. igual. Ah, mas aí vocês estão vai mudar esquecendo a da, força. da especulação imobiliária, né, Então, gente? e era isso que eu ia te falar, que ao mesmo tempo que é isso, não mexer nessas estruturas, a especulação imobiliária está nesse lugar, o controle está nesse lugar, é um pouco do que, como funciona a máquina do sistema que a gente vive, né? Mas o líder... Você precisa que a pessoa não descanse, que a pessoa não se divirta, porque quanto mais ela tiver de qualidade de vida, menos ela vai estar submetida ao que o que precisa... Liderar à distância é muito diferente de liderar em loco, porque existe, eu acho, uma resistência entre os líderes, e é o que ele falou, o controle, que quer trazer o cara aqui para ver se ele está olhando no celular ou não, se ele está cumprindo seus objetivos, suas demandas, talvez porque pague pouco. Também. Aí precisa fiscalizar o tempo, porque obviamente você finge que me paga, eu finge que trabalho, daí fica aquele jogo, né? Liderar bem não Qual o tem... segredo de liderar à distância? Liderar bem não tem nada a ver com a distância, sabe? Não tem... o que tem a ver com liderar bem é você ter um time que se sente à vontade para falar com você que alguma coisa está acontecendo de errado, sabe? Você ter uma proximidade da liderança com a liderada. Se você tem isso, esquece. Aqui a coisa vai explodir, isso nunca vai chegar em você e, de repente, as contas da empresa estão todas erradas e, blum, explodiu. Por que isso, né? A gente usa a metáfora... Não é nem uma metáfora, isso é a realidade. 98% dos acidentes de avião acontecem por problema de comunicação. O copiloto... Estava até falando sobre isso. O copiloto não tem coragem de falar para o piloto. Vocês já falaram isso em outro podcast? Não. O copiloto não tem coragem de falar para o piloto que está sem combustível. Não tem coragem de falar para uma central de controle, porque a central de controle fala de um jeito meio agressivo, então eles se sentem minorizados, acuados. Então ele fala assim, eu acho que a gente está sem combustível. E plá, o avião cai e mata 70 e tantas pessoas. Vocês acham que se você está carregando pessoas e acontece esse problema no nosso dia a dia das nossas empresas, isso não acontece? Acontece muito. Como que a aviação... Hoje em dia a gente tem muito menos acidentes aéreos, né? E acontece muito por quê? Agora não existe mais piloto e copiloto, eles chamam pelo nome. Eles ensaiam situações de insubordinação agora no treinamento. Então, você tem estudo de cultura para saber com quem que você está lidando, qual o passado dessa pessoa, para você conseguir ter mais empatia e se colocar no lugar da outra pessoa, na hora de ouvi-la. Então, isso tudo são coisas que a gente aplica muito, que é diminuir esse famoso índice de distanciamento do poder. Então, liderar não é uma coisa que você fica no topo de uma montanha recebendo 10 mandamentos e depois mandando para todo mundo. Liderar é uma coisa que você está no meio de todo mundo e tentando fazer com que todas tenham a melhor infraestrutura possível para fazer o trabalho que você está querendo que elas façam. É muito louco, né? É muito louco porque o controle pode derrubar a nave, né? E é isso. Derruba. Derruba. E acho que, complementando esse lugar, é como a gente pensa para essa horizontalidade que a Marina comentou, de você estar no meio, é até como a gente pensa ali na escuta para desenvolver todo mundo, sabe? A gente atua em 3 áreas que elas não são necessariamente... Óbvio que todo mundo pode se especializar, aprender a vender com mais técnica, aprender isso, aprender aquilo, mas são... Quais são as áreas, Diego? Fala pra gente. São 3 grandes verticais, né? A pré-vendas, que se chama no mercado de SDR, que é
onde você prospecta leads frios de empresa para empresa. Vendas, então ali tem muito carrinho abandonado, venda em varejo, o que for. Produto e serviço? Produto, serviço, o que for, o que dá para vender, e a pessoa vende, a gente consegue vender. E depois da venda ali, toda essa área de suporte, atendimento, pesquisa, cobrança, tudo depois que a pessoa vira cliente, você pode atender, né? Um pós-venda. Mas esse lugar dessa troca, por estar num lugar que é isso, a gente tinha pouquíssima experiência disso quando a gente criou a Escuto, mas a gente tinha premissas que era um bom português, tem internet, tem um computador, você pode prestar serviço fazendo isso. Então, eu estava ali operacionalizando isso, fazendo isso. E as primeiras escuteiras que entram, a gente conversa com elas e acredita muito nesse desenvolvimento horizontal e dialógico mesmo. Bem Paulo Freire mesmo. Acho que vai muito para um lugar que eu e a Marina, a gente não se conecta muito com o sistema educacional como é hoje, sabe? Ele muito explanativo, muito uma pessoa... Não, você consegue com a troca desenvolver todo mundo que está conversando, sabe? E para de infantilizar a relação de trabalho, porque seja via CLT, via uma prestação de serviço, é muito infantilizada a relação de trabalho no mundo, mas no Brasil em especial, sabe? E a gente acredita numa relação adulta, né, de trabalho. Gerou uma curiosidade aqui, besteira, bobeira. Mas, assim, o trabalho de vocês, assim, com contratantes, vocês já viram contratantes que tinham uma estrutura muito verticalizada, olharem o funcionamento de vocês e mudarem com esse exemplo? Vocês já sentiram essa mudança no mercado? Não. Porque a gente fala muito de exemplo de pessoas para você mudar a sociedade, mas e a cultura das empresas, assim, que você tem essas lideranças verticalizadas? Você já viu isso mudar? Eu não sei se mudar. Mas já reveram, pelo menos? Algumas já reviram posições ou pessoas que estavam ali ocupando o que a gente chama de ponto focal, que é quem lida com o BPO, quem lida com a gente. Mas essas pessoas muitas vezes vêm de uma escola de desumanização. E é uma escola que quanto mais pressão, mais vende. Quanto mais pressão, mais produtividade. Metas. Metas. E quando chega a meta, aumenta a meta. E se você atingir a meta, você ganha R$50, sabe? Então, essa é a escola. Não dá para pagar os remédios, né? Essa é a escola das pessoas que estão lidando com a gente. Então, tem um trabalho aí nesse clash cultural que a gente tem, de blindar as escuteiras. Então, normalmente... Acontecer o reverso. Exato. Deles entrarem na nossa cultura e a gente começar a perder a qualidade delas. Então, muito assim, as lideranças da Escuto são as pessoas que já têm uma casca para conseguir ouvir isso de um outro lugar. Ouvir isso de um outro lugar que não entra tanto e conseguir fazer um escudo da Mulher Maravilha para isso não chegar na operação do jeito que eles querem que chegue, sabe? Então, a gente lida bastante com isso. Esse é um problema... Literalmente tratamento de praga, né? E, às vezes, o chefe opressor, que a gente chama o chefe opressor também, que você tem, é cultural, né? Sim. É muita subversão. Isso eu digo muito no onboarding com as escuteiras. A gente subverte muitas lógicas. Sim. Então, ao subverter a lógica de você não tem chefe, você não tem... Aqui ninguém vai te controlar, você é autônoma, você consegue produzir... Confia em você, isso é uma relação. São várias subversões. A subversão de que... A primeira subversão atendimento não é um subemprego. Porque você não está num cubículo tendo que levantar a mão para pedir para fazer xixi, apertar um botão e alguém está controlando o tempo que você mija. Então, já tem a subversão 1. A subversão 2 aqui é uma prestação de serviço, um lugar de passagem. Pode ser que você não fique muito tempo. Você já tem essa subversão de... É um modelo econômico diferente, um modelo de contratação. Aí, depois... Dentro desse modelo de contratação, ele te traz outras subversões, que você não tem um chefe, você não tem um lugar que fica em cima te controlando. Não, é uma prestação de serviço, você tem que entregar, se não entregou, a prestação é rompida. Então, é muito louco isso, sabe? Porque trabalho é rotina, a prestação de serviço é rotina. Então, a rotina te leva para esses lugares que você fica pensando antes. Se você está na rotina, você vai para o automático. O automático vai falar, caraca, minha gestora aqui do projeto, ela deve estar me controlando, que eu estou vendo que eu fui tirar uma soneca hoje às 2 da tarde.
E não é isso, entendeu? Aqui, putz, se você fizer só a prospecção de, sei lá, A quantos leads no escuto. dia... Foi pensada para ser assim ou ela veio se moldando nesse lugar? Não, a Escuto nasceu para ser um software de controle de qualidade. A Controle? gente, juro por Deus, olha só. E era tecnologia, né? Era análise de tecnologia voz. pura, era isso que eu ia fazer, entendeu? Eu via que as empresas estavam gastando muito dinheiro para controlar a qualidade das pessoas que estavam ali, e aí eu falei, vamos resolver esse problema, eu vou conseguir controlar essa qualidade com tecnologia. Mal sabia eu que a tecnologia eram mulheres. Mas sem querer você já estava olhando para a entrega, né? Porque quando você Sempre. fala de qualidade, Sempre. é uma entrega. Porque Isso a entrega era muito ruim. Então, como é que eu, assim... Você precisa controlar a qualidade, porque a qualidade é ruim. Se a qualidade é boa, você vai... Ali, né? Você costuma, né? Então, quando a qualidade é ruim, você desenvolve mecanismos para controlar cada vez mais. Então, eu nunca quis ir a favor da corrente. Então, se o call center está fazendo isso, eu vou fazer o exato oposto. E vamos ver o que dá. Fácil para quem, né? Acho que também a gente tem um lugar, acho que na minha trajetória e com a Marina nesses 7 anos, que eu vejo que é muito doido, que muitas vezes a gente desenvolveu coisas entre a gente por instinto e por necessidade, que depois de feito e virado um processo, a gente olhava para trás e descobria que, putz, tem academia aqui atrás, sabe? Já tem tese falando que isso é um jeito legal. Então, a gente não foi muito de ir estudar para fazer. A gente foi fazendo, depois a gente olha para trás e fala, olha lá, tem 6 estudos na Inglaterra falando que trabalhar de casa 100% é ótimo, ou alguma coisa assim. Então, essa construção entre a gente, acho que já tinha algo inerente. Eu liderando times antes da Escuto, já era uma pessoa que trabalhava dessa maneira, sem horário, só controlando produtividade, né? E vendo produtividade. E você, por onde passou também, já tentava botar em prática, né? E as tendências do futuro? Vocês acham que ameaça Escuto? Como é que vocês veem inteligência artificial, chatbot, tudo isso que... Eu vejo ela atuando a nosso serviço e não nos substituindo. Então, assim, eu acho que talvez num primeiro momento a gente tenha uma redução de cadeiras, mas o atendimento que ficar, ele vai ter que ser muito mais especializado. E a qualidade dele vai melhorar muito. E eu acho que isso que é o grande risco de quem vai contra essa corrente da inteligência artificial, que você vai ficar para trás. Porque a velocidade com que você consegue resolver as coisas agora é muito mais rápido. A velocidade com que você acessa o histórico de alguém para poder falar com a pessoa qual que é aquele problema, a velocidade com que você acessa dados, a velocidade com que você compila dados. Antes a gente virava à noite montando gráficos para ver como que eu consigo explicar isso daqui. Agora eu peço, cospe um gráfico que mede isso. Ele vai lá e mede. A gente não perde mais, assim... O que eu gastava um dia, agora eu gasto 5 minutos. E vocês veem algum perigo nesse treinamento da inteligência artificial precarizado, num atendimento ruim? Como que isso pode Eu acho que impactar? hoje assim... O ruim vai continuar ruim? exato. Vai ser o ruim Porque em bom vai escala. ficar Porque melhor. vai ser alimentado com uma estrutura ruim. A inteligência nada é mais Ela do vai que ser que você generada em alimenta. cima do que a pessoa está falando. Então, o que eu entendo é que talvez, antes da Escuto ganhar todo o mercado e ser um desses lugares, quando a gente pensa no Top of mind. pique cérebro, no pique cérebro de falar vamos dominar o mundo, seria substituir esses grandes call centers que tem milhares de pessoas dentro de cubículos e trazer elas para dentro das casas delas como escuteiras. Talvez a inteligência artificial substitua essas pessoas antes, porque é nesse lugar que eu entendo que vai acabar esse primeiro atendimento, só que quem vai treinar? Hoje a gente tem treinado dentro da Escuto inteligência artificial para cliente nosso. Aí você vai vendo, primeiro, que tem uma velocidade diferente das coisas acontecerem, e eu entendo que é isso. Hoje, talvez, num banco que a gente atenda, que tem 10 escuteiras trabalhando ali em linha, elas vão precisar de uma só. Só que o legal da qualidade de quem são essas mulheres dentro da Escuto é que eu sei que elas estão prontas para ser essa uma. E quem está hoje num subemprego, numa situação mais precarizada dentro de um cubículo,
talvez essa pessoa não está pronta. E aí que eu entendo que pode ser também uma virada de jogo. Então, para escuto, eu vejo como uma possibilidade de potencializar as escuteiras. E cada vez mais, até elas serem gestoras do próprio projeto, porque vai estar mais rápido, né? A parte de operacional cada vez vai estar mais ágil, né? Então, Eu acho que é perigoso, né? Porque eu não vejo ninguém falando de quem está treinando essas inteligências artificiais. Então, sim. se você treina com pouca Mal. qualidade, é esse o resultado que você vai ter lá na frente. Né? Como é que é o nome da... Porque as empresas também... As empresas, né? As inteligências contratam, tem ali, sei lá, uma quantidade X de pessoas que a gente não sabe, que também ficam treinando o algoritmo para fazer coisas pra gente. E a gente não sabe quem são essas pessoas, Exatamente. que tendência que elas... Sim, né, que preconceitos, que ou que preconceitos, ideologias, o que né? está sendo carregado ali. Então, é bem perigoso. A gente está lidando com uma ferramenta bem perigosa. E na hora que a gente decide substituir, aí a gente está à mercê de uma coisa realmente muito perigosa. Mas, se a gente decide trabalhar junto... Aí eu tô curiosa para saber como é que a gente vai ser, sabe? Como que a gente vai agir, como é que a gente vai educar nossos filhos, porque isso vai subverter muita coisa, assim. Mas eu acho que para melhor, se a gente souber usar. Então, assim, temos dois Esses cenários. dias- O meu medo é esse, porque o que a gente potencializa o que já existe, né? Temos dois cenários, um Tem. cataclismático e um em que o ser humano evolui. Eu espero que a gente vá para esse. a gente acaba sobrevivendo por um tempo. Quanto Se não acabar o tempo, não planeta. Eu não sei se o planeta aguenta. entendeu? Talvez a gente esteja uma super inteligência e o aquecimento já acabou com tudo. Exato. Mas esses dias que eu acho que é legal dessa potencialização foi aquele dia que você com o Guilherme, que eu achei muito incrível na hora de botar para dormir, da história que você pediu para inteligência artificial. Eu achei muito legal. Isso é um uso diário que é Você uma tá cansado. Não, e era porque Morreu a gata. Morreu Isso, uma, tinha morreu uma morrido gata uma das nossa. nossas gatas. E aí ele tá entrando... O Guilherme, ele é metade oriental, né? Metade japonês. E aí ele tá entrando num quê de querer entender mais de budismo. Isso. E aí eu pedi para falei, meu Deus, como é que eu explico isso, a morte da gata em termos budistas? Aí eu pedi, né, ela, por favor, me explique, me conte uma história para uma criança de 8 anos chamada Guilherme, que é muito sensível, a morte de um gato na visão do budismo. E a história, ele amou a história e agora todo dia ele pede uma história diferente, assim, pra gente pesquisar na inteligência artificial. Então, foi uma coisa bem interessante que aconteceu, sabe? Eu não saberia explicar. Mas Pô, a ideia foi sua, Foi O seu prompt, o não, prompt é de prompt, comando. né? o prompt O foi de meu. comando foi O prompt dela, foi meu. Assim, já criei uma história, posso comercializar essa vendo? história. Mas isso Os e-books, cadê os e-books? Já vamos uma- fazer uma esse book, vamos sobrecarga, vender. né? Porque assim, eu lembro de quando eu era pirralho e ficava ali na cabeça dos meus pais para contar uma história. E com certeza gerava mesmo que ele contasse alguma ou não, gerava uma sobrecarga neles. Porque imagina, passei o dia todo cansado, agora eu tenho que ter uma ideia, não sai. E a pessoa vai dormir lá, puta, frustrada com meu filho. A inteligência artificial, olha, dá. Se você usar direito, ela, cara, ela serve. Serve, eu usar uso pra tudo. Hoje em dia, assim, eu tenho a chefe de operações lá que me ensinam as coisas, e aí eu tento usar bastante no dia a dia. Uma tal de ideia. Uma tal de Dan aí, Usa um que ela é muito pouco. boa. Muito boa nisso, viu? Isso daqui, ó, foi inteligência artificial. Eu falando com a Dan, é impressionante, cara, porque, assim, não dá tempo. Você tá conversando com ela sobre uma ideia, aí ela vem, Dana, toma isso aqui, daí manda 5 negócios. Como assim? Mas como que você montou? Quem que montou? Você pediu pra alguém fazer? Não, foi IA. Essa IA aqui, ó, manda o link. Aí ela manda o link. Aí eu não consigo nem abrir o link no meu celular, porque não sei o que. Poxa, gente, como que ela Tem que chegou testar, nisso? tem que testar. Tem que ficar... Incrível, gente. Então, Mas- o ParetoCast tem essa mão da IA. Mas também tem é muita 10%, distração, né? é Tem muita 10%. distração. Como é que vocês fogem da distração? Eu não fujo, eu abraço. Venha! Eu abraço. Por favor, me distraia. Eu abraço. Eu abraço. Se você abrir a minha galeria de fotos, você vai ter capivara vestida de astronauta, capivara de indígena, capivara... Meu eu juro pra Deus. você.
Tem um gambá forte, eu vou fazendo coisas gigantes, nada a ver. Isso você fez com a IA? Exato. Não teve esse gambá aí. Aí, viu Caramba. só? É a distração. Tô tomando whey. Queria fazer uma Isso. última pergunta. Aqui, pensando que se eu tenho um trabalho temporário, eu consigo contratar escuto, se assim, freela, como é que funciona essa questão de freela? Eu adoro como ela mete uma venda que a gente está É. precisando. Que ela gosta desse produto, ela que gosta eu desse amo produto. freela, gente. Adoro o freela, sim. A gente sobre trabalha freela. num modelo recorrente, mas a gente trabalha em modelos pontuais. Então, lançamento, show da Taylor Swift, bombou o site, precisa ter gente ali. Contrata a gente por 1 dia, 2 dias. Então, a gente é bem flexível na contratação. Coisa que, por exemplo, num call center normal, você simplesmente não consegue, Sim. porque o contrato é anual. Então, eles vão procurando freelas, assim, na unha, em plataforma de freelas. Vem aí quem quer! E aí, um processo seletivo, aqui, não, amanhã. Como as pessoas podem entrar em contato com vocês? Meu telefone é mentira. Site escuto, SCOOTO, tá bom? Por favor, .co. Tá aqui, ó, Sem na o M. legenda. Tá aí, Aqui, não, em isso. algum lugar. E se você está nos ouvindo no carro, lembra assim, fala que eu... Te escuto. Isso! Perfeito. Se você está de madrugada lá, se insônia, você vai lembrar deles. Exato. Eu gostaria de finalizar fazendo uma brincadeira aqui para linkar com o nome do podcast, né? Onde na vida de vocês, pode ser dentro da empresa, da Escuto, ou na paternidade, na maternidade, ou até na criação dos cachorros, onde o princípio de Pareto se aplica na vida de vocês. Onde vocês acham que chegaram no 20-80, né? Que é o princípio vem da ideia de você trabalhar 20% para 80% de resultado. Aonde? Assim, sendo no início, quando a gente estava tentando vender a nossa qualidade, eu usava Pareto em todos os relatórios para fazer eles olharem para Sério? coisas que eles precisavam olhar. Não Então, assim, sabia, hein? porque isso daqui representa, sei lá, pouco, mas aí usando a regra do Pareto, isso aqui, na verdade, daqui a pouco chega em 80%, então você precisa olhar para isso hoje. Então, eu Legal. usava isso Você bastante leva o lá no princípio de início. Pareto pras Exato. pessoas, pros Ela seus clientes levou também, muito. né? Eu levava, eu usava muito, bastante muito, nesse muito. início, porque, né, eu queria encantar muito no relatório, assim, que a gente ficasse na qualidade, que a gente ficasse na inteligência. E aí, na inteligência, eu usava o Pareto. Mas estão aplicando? Tá, aplica-se na sua vida Hoje, hoje. não sei. Eu Eu também acho que sei. instintivamente, sim. Instintivamente, sim, porque eu não preciso de muito para mudar uma direção ou para fazer alguma coisa. Eu preciso de 20%. Então, Isso é verdade. É, eu isso experimento é. isso. ela muito. vive isso Eu diariamente. sei que Eu não preciso ter muita certeza ou ter muitos dados para tomar uma decisão, até porque dados, se a gente for olhar, eles na verdade só dizem a verdade sobre o passado. Ela né? sentiu o cheiro, ela vai. Exato. Aposta. O meu Pareto, às vezes, já é 10,90. Não sei. E eu Sensacional. admire. Subimos o nível já. Perfeito. Maravilhoso. Nossa, estreia. Queria agradecer muito vocês. É estreia mesmo? Estreia. Que estreia, Ai. viu? Quero Ah, agradecer qual é? muito vocês. E vocês são uma inspiração para mim. E eu não queria ser tendenciosa, mas eu não tenho como fugir disso, porque eu tenho muito orgulho da prestação. Eu tenho muito orgulho de ser parte da Escuto, sabe? Do que é criado e desenvolvido todos os dias. Acho que é um exercício diário mesmo. E eu vejo muito, tudo muito ágil, tudo muito vivo, sabe? E a gente fala de validar e a gente vê muitas empresas que são gigantes, que ainda não estão validando, que não têm essa agilidade. Eu sei que às vezes por ser engessada, porque já é muito grande, mas olhar para isso e conseguir colocar em prática rápido é algo que eu acho sensacional. Eu também sou suspeita para falar. Porque eu achava que a Dan não existia. Entendeu? Então, Um assim, ET. eu imaginei, assim. Eu pensei. Eu conheci ela hoje. Exato. Você acredita nisso? Fomos apresentados pela Gabs, né? Como você diz agora. A Gabs. Doutora Doutora Gabriela Gabriela Yoshimoto, que é uma amiga em comum. Cadê ela aqui nesse podcast? Pois é, ela tem que ver. Ela tá... Tem que ver. Como fala?
convocada, né? Tá convocada, boa, E gostei. ela nos apresentou e a gente começou a trocar ideia, a gente é louco. Eu achei que tava conversando com uma IA. E a gente apareceu, de verdade. Não, se vocês têm uma super química. manifestou vai ser aqui ela maravilhoso. presencialmente, o holograma. Isso, um avatar. Aqui, ó, o avatar. Mas Isso. Muito obrigado pelo É, convite. eu Você ia também. continuar elogiando a Dani? Eu ia, é isso? se Continua, vocês continua. quiserem, Ah, eu lá, fico 3 horas aqui só elogiando. Porque não só eu achava que não existia profissionalmente, como existe, eu consigo tocar nela. O que ela faz, né? A capacidade que essa mulher tem, estratégica, operacional, é uma coisa assim, não existia até eu te conhecer. Pelo menos eu não tinha achado, sabe? E a gente, durante muito tempo, penou, porque a gente achava, não existe essa pessoa, então a gente colocava, sei lá, 7, 10 pessoas para fazer o que hoje ela consegue fazer, sabe? E distribuir muito bem, distribuir lindamente, e tudo organizado, e processos lindos, e integrados. E assim, eu virei e falei outro dia, mas isso tá integrado? Ela, tá. Não, mas como? Ué, a gente integrou, colocou nessa ferramenta Foi uma aqui. mágica, cara. Né? Como a mãe, né? A mãe preta que tá ali quebrando 1000 barreiras e quebrando 1000 paradigmas e tendo aquilo que a gente estava falando do medo, né? Que o medo é real, porque as coisas que acontecem por aí são reais e paralisam a gente. Requer uma coragem que eu não consigo mensurar. E você tem essa coragem. E é muito lindo de ver. Aí você vai chorar. Ela tá com... vai chorar. eu acho que teve uma vingança. Olha só, eu também achei que ela ficou forte. Que linda, gente. Nossa, hoje eu... Estou muito feliz mesmo. Muito feliz com a presença de vocês, muito feliz com a parceria de vocês, muito feliz. E eu acho que a gente começa lindamente. Começa né? com o pé direito. Uma energia. Os dois muito... pés. É isso aí. Tudo. é E isso bora aí. fazer história. Eu quero o 2080 Pareto, mas também quero o 2080, ó. Gosto muito de dinheiro. Olhando pro Me resultado. chama no 100, me chama na edição 100, viu? Isso aí, gente. Obrigada. Parabéns por tudo, pela carreira de vocês, pelo que vocês são. Valeu. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Valeu.